A verdade chocante das estradas do Brasil. Relatos que revelam um segredo assustador. Era uma quente manhã de janeiro, quando 5 amigos decidiram interromper anos de silêncio e se reencontrar. A ideia era simples: uma viagem pelas estradas do sertão brasileiro, relembrando os velhos tempos de risadas e brincadeiras. Mas, à medida que os quilômetros se arrastavam sob o sol escaldante, o que deveria ser um reencontro amigável, logo se transformou em algo aterrorizante e imprevisível. Enquanto percorreram as estradas empoeiradas, cada um deles sentia a tensão no ar. Os primeiros sinais de que algo não estava certo apareceram na forma de sussurros nas árvores. Ninguém queria parecer frágil, então riam nervosamente. Mas os risos eram cercados por um silêncio estrondoso, como se até o sertão estivesse reprimindo a respiração. Estranhos objetos apareciam na estrada, como um velho chapéu caído ou uma boneca de pano com o rosto sujo que parecia estar observando. O estado de Al. O comentário pairou no ar, denso e pesado. O menino que estava sempre sorrindo, agora com um olhar distante, sabia que o passado não estava tão enterrado quanto pensavam. Durante a primeira noite, gritos ecoaram pela campina. Um vento forte soprou e algo se moveu nas sombras. O medo ficou palpável como o cheiro de chuva que se aproximava. Alguém jurou que viu uma figura escura, observando-os do alto da colina. Deve ser ansiedade, disseram eles, tentando se convencer. Mas o medo cresceu. No dia seguinte, desceram por uma estrada que parecia nunca acabar. E então aconteceu. Um dos pneus estourou sem explicação, e eles se viram à mercê da solidão. Enquanto consertavam, ela apareceu. A névoa encobriu o caminho, e um sussurro chamou seus nomes, como se uma voz antiga os quisesse. Cada um sentiu um nó na garganta, ao perceber que seus traumas estavam se revelando, mas ninguém falava. Era como se o sertão tinha suas próprias intenções, revelando segredos que melhor ficavam escondidos. Quando finalmente avistaram uma pequena cidade abandonada, a curiosidade sobrepujou o medo. As casas em ruínas contavam histórias de quem ali viveu, mas quando entraram, sentiram que não estavam sozinhos. Um espectro se movia pelas sombras, e os amigos logo compreenderam que não eram apenas o passado que os perseguia. Havia uma presença maligna que os observava, revelando suas fraquezas e segredos. A jornada de relembrar os bons tempos se tornava cada vez mais sinistra. Enquanto tentavam desvendar a verdade sobre a entidade que os perseguia, a amizade deles ficou em jogo. Todos tinham algo a esconder, e estavam prestes a descobrir que a estrada não era apenas um caminho, mas o palco de seus piores pesadelos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto os amigos exploravam a cidade abandonada, um sentimento angustiante de ser observado envolvia o grupo. Cada estalo de madeira ou sussurro do vento fazia seus corações acelerarem. Andavam por ruas cobertas de poeira. As casas tinham janelas arrebentadas e os telhados desabavam. Era um cenário que parecia ter sido puxado de um filme de terror. Mas mesmo ali, na solidão da cidade, eles encontraram algo que os atraiu. Lucas foi o primeiro a descobrir. Ele empurrou uma porta caída que rangeu como se estivesse acordando de um longo sono. Dentro, havia uma velha sala de estar, com móveis cobertos por lençóis empoeirados. O cheiro de mofo pairava no ar, mas no fundo havia algo mais. Algo familiar. Por instinto, ele puxou a ponta do lençol de um sofá, revelando uma foto desbotada de uma família. Algo na imagem fez seu estômago revirar. Ei, olhem isso! Lucas chamou seus amigos. Ao se aproximarem, as expressões mudaram. A mulher na foto era idêntica a Ana, a irmã de Rafael.
Um choque silencioso percorreu o grupo. O que aquela foto fazia ali? Meu Deus, isso é estranho demais. Ana balançou a cabeça, confusa, mas algo em seu olhar mostrou que ela já suspeitava. Rafael, percebendo a tensão crescente, mordeu os lábios, sua voz falhando. O que você está tentando dizer, Ana? A atmosfera ficou pesada. A névoa no exterior parecia encostar-se às paredes, como se a cidade estivesse prestes a engoli-los. Ana hesitou. Eu nunca falei sobre isso, sobre o que aconteceu com o meu irmão. Mas eu sempre soube que não foi um acidente. Gritos ecoaram em sua mente, memórias que não estavam prontas para serem reveladas. O grupo olhava para ela, ansiosos. Ele estava com você, não estava? Rafael finalmente completou a pergunta. O tom de acusação disfarçada no ar ficou palpável. Ana respirou fundo. Meu irmão estava atrás de mim na estrada naquela noite. Ele gritou para eu não correr, mas eu ignorei. Queria chegar primeiro. As lágrimas nos olhos dela despencavam como pedras. E foi a última vez que o vi. O grupo ficou em silêncio, o peso da revelação como uma pedra nos peitos. Com um nó na garganta, Lucas quebrava o silêncio. Mas isso não explica a foto aqui. Por que ela está na cidade? E com isso, a fogueira que antes queimava gentilmente ardeu em uma nova luz. Nesse instante, um barulho vindo do fundo da casa fez todos se virarem com os rostos pálidos. Foi uma batida forte, como uma porta sendo fechada à força. Eles se entreolharam, o medo agora tangível. Algo ou alguém estava se aproximando. Precisamos sair daqui, André disse, já virando-se para a saída. Mas então um grito estrondoso cortou o ar. Não era um grito humano. Era um som distorcido, um eco do passado. E então, na porta diante deles, surgiu uma sombra alta. Os amigos congelaram. A figura se movia lentamente, como se flutuasse. As suas feições eram indistintas, mas uma coisa ficou clara. Era a personificação do desespero e da culpa. No final, todos vocês têm segredos. A verdade está perto de ser revelada. A figura sussurrou, a voz ecoando como um lamento. A luz da fogueira piscou, e por um momento a silhueta se iluminou. Era horrível e fascinante ao mesmo tempo. Nesse momento, a apatia que houvera entre eles se desfez. A revelação estava prestes a abalar a estrutura de suas vidas. Eles não eram apenas perseguidos pelo passado, eles eram o passado. Quem é você? Rafael gritou. Mas a figura apenas sorriu, um sorriso cheio de dor e conhecimento. E com isso, a sombra desapareceu, deixando-os envoltos em escuridão. Um silêncio mortal reinou. E a sensação de que algo terrível estava por vir era esmagadora. Precisamos encontrar respostas. Agora, Lucas disse, sua voz tremendo. Mas a pergunta que pairava no ar era: eram eles os verdadeiros monstros dessa história? O sertão parecia rir deles enquanto a verdade se aproximava como a tempestade que não podiam evitar. Os amigos continuam em silêncio, a respiração rápida e o coração acelerado. O ambiente ao redor estava carregado de um medo palpável. A última frase da figura parecia ecoar dentro de suas cabeças, como um mantra sinistro. A verdade está perto de ser revelada. Um arrepio percorreu a espinha de cada um deles. Precisamos sair daqui, Lucas repetiu, já mirando a porta. Mas antes que pudessem se mover, um estrondo veio de fora, como se algo gigantesco houvesse caído. O chão tremeu e os corações dispararam em resposta. Então o ar se encheu de um grito agonizante que cortou a noite. E não era humano. Era um lamento desolador, como se a cidade inteira estivesse chorando. A tensão se transformou em pânico. O que foi isso? André perguntou, com a voz trêmula, enquanto eles se apressavam em direção à porta. O medo alimentava uma urgência insuportável, e quando finalmente abriram, o que viram deixou todos em choque. Uma figura de criança estava lá, no centro da rua. Tremia, caída no chão. A luz fraca da fogueira na casa iluminava seu rosto sujo e magro.
É uma criança, disse Ana, correndo até ela, mas Rafael puxou-a de volta. Não! Não se aproxime! Mas a imagem daquela criança os paralisou. Era muito parecida com a foto que haviam visto. Os olhos eram grandes e cheios de terror. O cabelo desgrenhado e a roupa quase em farrapos. Ajuda! Ajuda! A criança gritou. Me deixe ir! A voz dela parecia ecoar de seu passado. Todos estavam em choque, mas algo na voz da menina trouxe lembranças. Ana ficou pálida, as palavras meio sussurradas na tensão da noite. Eu conheço você. A criança se virou para Ana com uma expressão conhecedora. Você me abandonou. A afirmação caiu como uma bomba no coração do grupo. O desespero começou a tomar conta. O que Ana fizera? O que tinha acontecido entre eles? Não, não pode ser, Ana gaguejou, a realidade escorregando de suas mãos. Seu olhar buscava respostas, mas as palavras não vinham. Era como se a cidade estivesse sugando a vida deles, revelando segredos que deveriam ter ficado enterrados. Então, de repente, o silêncio foi quebrado por outra coisa. Na escuridão, homens começaram a surgir, um por um. Eles estavam vestindo roupas desgastadas, com olhares vazios e raivosos. Vocês não podem escapar do que fizeram, eles gritaram, e a tensão explodiu. Rafael desabou contra a parede da casa. O rosto estava pálido. Ele olhou para Ana, os olhos cheios de dúvidas e medos. O que você sabe sobre isso? Ele estava quase gritando agora, e os amigos sentiram o peso da reclamação em suas vozes. A verdade que todos temiam estava prestes a se revelar, e a criança continuava olhando, um espectro do passado. Ana caiu de joelhos, o olhar fixo na menina. Eu não queria, eu não sabia. O pânico tomou conta dela. Ao mesmo tempo, as figuras dos homens avançavam, próximos o suficiente para que eles sentissem o cheiro da terra e da corrupção. Infelizmente, a cidade exige uma verdade que vocês tentaram enterrar. Um deles disse, a voz gélida. E ela vai encontrar vocês, sejam vocês quem forem. E a criança gritou, eu sou o que resta do que vocês esqueceram. Mas antes que qualquer um pudesse reagir a isso, a cidade inteira engoliu sua voz em um clamor ensurdecedor. Ali, para a floresta! Lucas gritou, puxando todos para correr. Mas ao se afastarem, Ana olhou para trás. A figura da criança estava se desvanecendo, mas não antes de sussurrar. A amizade nunca é o que parece. E naquele momento, uma onda de confusão os atingiu. Quem eram eles de verdade? O que tinham feito? A questão pairava sobre suas cabeças, pesada e insuportável. O sertão parecia rir, e eles estavam longe de encontrar respostas. O mistério só estava começando. Enquanto corriam para a floresta, o medo os envolvia como uma manta pesada. A cidade, agora longe, parecia pulsar com uma vida própria, como se estivesse reagindo à própria fuga dos amigos. Ana sentia o coração disparado, pulsando em seu peito como um tambor. O que foi aquilo? Ela sussurrou, sua voz trêmula ecoando na penumbra. Precisamos nos esconder, Lucas gritou, puxando todos para um arbusto denso que oferecia um abrigo provisório. Eles se encolheram ofegantes, enquanto observavam a escuridão à sua volta, esperando que as figuras que os perseguiam não os encontrassem ali. A noite estava mais fria, e os sons da floresta pareciam mais ameaçadores. O sussurro do vento fazia as folhas parecerem vozes distantes, enquanto os gritos ainda ressoavam na mente de cada um. A amizade nunca é o que parece. A frase da criança ecoava na cabeça de Ana, como um eco insistente que não a deixava em paz. O que ela quis dizer? Ela se perguntou, angustiada. Rafael, tentando acalmar as coisas, decidiu tomar a palavra. Deve haver uma explicação racional para tudo isso. Não podemos esquecer o que vimos, nos ajudará a sair dessa. Mas sua voz não tinha aquele ânimo que deveria transmitir. Estava vazia, apática. Enquanto eles se recuperavam um pouco,
Andrei ficou em silêncio, com os olhos arregalados, e de repente uma luz intensa iluminou a floresta. Todos se viraram, alarmados. Uma estranha bruma dourada surgia de um lugar profundo entre as árvores. — O que é isso? Perguntou Lucas, o medo tingindo seu tom de curiosidade. Ana, ainda lutando contra a confusão, decidiu se aproximar. — Esperem! Pode ser uma saída! A pressa guiava, mas um receio profundo a mantinha hesitante. Com cada passo que dava, a luz parecia chamá-la, atraindo-a como um imã. Para a surpresa deles, à medida que Ana avançava, as luzes começaram a revelar sombras. Mas não eram as figuras que haviam visto antes. Era algo diferente, uma sombra familiar bem à sua frente. Não! Dito Rafael, enquanto reconhecia a silhueta. Era sua irmã, por quem todos tinham uma conexão. E então, de repente, a luz se concentrou, revelando não apenas a aparência da irmã, mas uma verdade definitiva que virou tudo de cabeça para baixo. Foi você que causou o acidente, a figura falou, seu tom repleto de dor e condenação. Ana congelou no lugar. A sensação de desespero tornou-se insuportável. Você sabia, e ainda assim foi embora. As palavras atingiram Ana como socos, e o peso da culpa a atropelou. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Não, não pode ser! Ana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. As emoções a dominavam. Os outros a olhavam, a verdade pairando no ar como uma tempestade prestes a estourar. O tempo pareceu parar quando as revelações começaram a surgir, misturando-se a gritos recorrentes de lembranças esquecidas. Vocês não podiam, mas eu não sou a única. O segredo de todos está aqui. A voz ecoava, e cada um sentiu a verdade dele. De repente, a relação entre eles foi completamente abalada. O que era amizade agora estava se despedaçando em fragmentos de culpa e traição. Uma sombra mais escura surgiu atrás da figura familiar, avançando com um sorriso maligno. Eu sou o que resta do que vocês esconderam. O que está feito, está feito. A cidade vai cobrar o preço. Ana, atordoada, olhou para os amigos. O caminho se espalhava em várias direções. Poderiam ainda confiar uns nos outros, ou estavam todos apodrecendo com segredos? A luz começou a desaparecer, engolindo as figuras antes familiares em um manto de trevas, enquanto as emoções delas se tornavam um mar de angústia. Eles não podiam mais voltar. A verdade tinha vindo à tona, mas agora estavam mais perdidos do que nunca. O que iriam fazer? E, principalmente, quem eram realmente uns para os outros? As perguntas ecoavam na cabeça de Ana enquanto a escuridão avançava e os engolia. Um novo pesadelo se formava a cada instante, um mistério que apenas começava. O pânico tomou conta do grupo enquanto a figura da irmã de Rafael desaparecia na escuridão. O choque da revelação ainda pairava no ar, como uma neblina sufocante. Ana, perdida em seu turbilhão de emoções, não conseguia se mover. A voz da criança ecoava em sua mente. A amizade nunca é o que parece. Rafael olhou para Ana, seus olhos cheios de uma dor que ele não sabia como expressar. Ana, você tá bem? Mas a pergunta parecia vazia, como se estivesse perguntando a alguém que não estava mais ali. Todos tinham perdido algo naquele momento, e a atmosfera pesada os cercava como um cobertor. Precisamos ir, André apressou-se a dizer, puxando Lucas para o lado ainda atordoado. Mas antes que pudessem sair, ouviram um barulho vindo da floresta. Era um ranger, seguido de uma batida retumbante, como se algo grande estivesse se movendo rapidamente entre as árvores. O que foi isso? Lucas gritou, seu corpo tenso de nervosismo. E então, algo surgiu da escuridão. Uma sombra imensa, contornada por uma luz errante, afastou as árvores como se fossem palha. A figura era grotesca, com formas indistintas e olhos flamejantes que penetravam na alma. Vocês não podem fugir do que fizeram. Ela gritou com uma voz que soava como 1000 ecos distorcidos. O terror se espalhou pelo grupo como um incêndio.
Ana olhou para os amigos, seus rostos pálidos e confusos. O que é isso? A voz dela estava trêmula. Mas não tinha tempo para medo. Uma verdade ainda mais aterradora estava prestes a se revelar. A sombra avançou, arrastando o pé pelo chão coberto de folhas, e os amigos recuaram instintivamente. Justo quando pareciam estar encurralados, uma luz intensa começou a emanar de Ana, como se ela estivesse sendo iluminada por dentro. Todos a olharam, boquiabertos. — É você! A sombra rugiu, e a expressão em seu rosto se transformou em algo mais sinistro. Você é a chave! E com isso, a sombra se lançou em direção a Ana, sua figura flamejante se contorcendo à medida que se aproximava. Ana tentou se afastar, mas não havia para onde ir. — Eu não sei o que você quer de mim! Gritou, mas a sombra ignorou sua súplica. — Seus segredos pertencem a mim. Você esqueceu, mas eu não. Nesse instante, tudo começou a girar ao redor dela. Visões de memórias e eventos que Ana não lembrava começaram a surgir. Imagens de uma noite fatídica, gritos, uma estrada escura e um carro em alta velocidade. Um ápice de dor a envolveu. Era tudo muito real, muito intenso. Ela viu a si mesma, uma versão mais jovem à beira da estrada, a expressão de desespero em seu próprio rosto. E algo a atingiu como um soco no estômago. Não era apenas uma memória. Era um momento em que as decisões foram tomadas. Você sabia que não podia correr. Você fez isso por egoísmo. A sombra a acusou, seu tom ardendo com intensidade. Ana sentiu um nó na garganta, como se a verdade estivesse quebrando a barreira que havia construído. Mas, no meio da confusão, uma onda de clareza a atingiu. — Não, isso não é verdade! Gritou, com lágrimas quentes deslizando por seu rosto. — Eu nunca quis que isso acontecesse! Ela clamou, a dor transparecendo em cada palavra. E em um instante, a sombra parou. Era como se algo a tivesse atingido também. Toda a verdade deve vir à tona. E quando as palavras dela ecoaram, o chão sob eles começou a tremer. Lucas gritou: — O que está acontecendo? E antes que qualquer um pudesse responder, o chão se dividiu em uma fissura voraz, engolindo o cenário em uma escuridão impenetrável que parecia vomitar segredos da cidade. Então, em meio a essa confusão, algo mais inesperado aconteceu. Os amigos foram lançados para longe uns dos outros, separados por uma força invisível. Ana, desesperada, olhou ao redor e percebeu que algo terrível estava acontecendo. As versões deles mesmos, mais novas, estavam surgindo em cada sombra. — Não pode ser! Sussurrou ela, compreendendo que não eram apenas as culpas do passado que estavam se revelando, mas versões deles que pareciam prontas para confrontá-los. A cidade inteira parecia vibrar com antigas verdades que estavam prestes a ser reveladas. Juntos, mas separados, ainda assim pareciam mais conectados do que nunca. — Precisamos nos reunir! Gritou Rafael. Mas cada um estava perdido em seu próprio olhar assombrado. No ar, a tensão se acumulava. O tempo parecia estagnar. Eles não eram os únicos com segredos. E enquanto um embate de vozes crescia em intensidade, a cidade parecia pronta para engolir todos os seus segredos. A verdade estava prestes a se desdobrar, e o que viria a seguir poderia ser devastador. Eles não tinham ideia do que estava para acontecer, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. Os amigos estavam paralisados. O que tinham acabado de ver? A figura familiar desaparecera e a realidade parecia escorregar por entre seus dedos. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para o grupo, esperando apoio, mas encontrou rostos pálidos e assustados. — O que está acontecendo? Ela sussurrou, mas ninguém teve coragem de responder de imediato. Então, o chão tremeu novamente, como se a cidade estivesse viva e sentindo as dores dos segredos revelados. Aquela luz que antes parecia prometedora, agora emanava uma sensação de opressão.
A sombra grotesca continuava sua dança macabra, e Ana sentiu um frio na espinha. O ar se tornava denso, quase como um manto sufocante. Precisamos nos reunir, Rafael gritou, suas palavras cruas cortando o silêncio. Mas a luz emana de Ana parecia atraí-la, como um ímã irresistível. E quando ela se virou novamente para a luz, algo em seu interior começou a mudar. As memórias da infância, do acidente e da dor começaram a se misturar com a imagem da cidade. Não, Ana exclamou, balançando a cabeça como se pudesse afastar os fantasmas. Eu não posso. Foi quando os outros se aproximaram e a luz tomou forma, revelando um espelho. O reflexo não era apenas de Ana, mas de todos eles. Os rostos, as expressões estavam distorcidas, refletindo suas verdades, suas mentiras. O que é isso? Lucas gaguejou, enquanto as imagens mais profundas de suas almas piscavam como relâmpagos. As sombras começaram a sussurrar, ecoando na floresta. Vocês não só carregam segredos, mas a culpa. Da verdade que se foi, uma voz profunda ressoou, cortando o ar como uma lâmina. Lucas ficou paralisado. O que querem dizer com isso? Antes que alguém pudesse falar, os amigos foram lançados novamente para o passado. Momentos que cada um tentou esconder começaram a fluir como um rio turbulento. Ana viu quando foi a primeira a se afastar do irmão, enquanto Rafael recordou a noite anterior ao acidente, quando fez uma escolha que poderia ter mudado tudo. Então, como uma onda se quebrando contra as pedras, a verdade desabou sobre eles. Vocês não percebem? O que aconteceu naquela noite? André começou, mas sua voz tremia. Chega! Ana gritou, a tensão explodindo como um vulcão. Todos se viraram. Eu não quero mais ouvir, eu não sou responsável por isso. Suas mãos tremiam e o medo se espalhou pelo grupo, como se a própria cidade estivesse disposta a engolir cada um deles. Mas a sombra, agora uma figura imensa, sorria. A responsabilidade é sua, Ana. E a verdade é que você não é quem pensa ser. Cada palavra dela vibrava no ar. O rosto de Ana empalideceu. O que você está dizendo? Seu coração batia descontrolado. Eu sou eu. E aí, a figura revelou o que havia escondido. Você nunca viu o corpo do seu irmão, porque ele não era seu irmão. A verdade é que você nunca o conheceu. Ele era a sua sombra. A revelação cortou o ar como se todos tivessem recebido um golpe no estômago. Os amigos trocaram olhares confusos, perplexos. Ana caiu de joelhos, a mente girando. Não, isso não pode ser verdade. As memórias começaram a se misturar em um quadro confuso. Os sussurros no ar se tornaram gritos ensurdecedores, ecoando nas árvores. Rafael se aproximou, a expressão horrorizada refletindo a confusão. Como assim? Como você pode dizer isso? As palavras de Ana saíram quase como um pedido de socorro. O sertão parecia rir deles, como se estivesse se divertindo com o desespero que tomava conta do grupo. E enquanto a sombra se espalhava, cada amigo ficou confrontado não apenas com os traumas que pensavam ter resolvido, mas com a possibilidade de que tudo o que acreditavam saber sobre si mesmos era uma ilusão. As luzes da cidade dançavam, e a verdade começou a envolvê-los novamente. Eles estavam mais perdidos do que nunca. O que vamos fazer agora? Lucas conseguiu murmurar, enquanto a ansiedade tomava conta de todos. E ali, naquele momento, as confissões mais profundas, ainda não ditas, pairavam no ar, como um veneno que esperava para ser liberado. O peso das mentiras não reveladas e as verdades perturbadoras estavam para sair. A cidade riu, e uma tempestade se formou no horizonte, como se soubesse que toda a verdade estava prestes a se desdobrar, de maneira mortal e inesperada. O pânico tomou conta do grupo enquanto a figura da irmã de Rafael desaparecia na escuridão. O choque da revelação ainda pairava no ar, como uma neblina sufocante. Ana, com os olhos cheios de lágrimas,
Olhou para o grupo, esperando apoio, mas encontrou rostos pálidos e assustados. O que está acontecendo? Sussurrou ela, mas ninguém teve coragem de responder de imediato. Então o chão tremeu novamente, como se a cidade estivesse viva e sentindo as dores dos segredos revelados. Aquela luz que antes parecia promissora, agora emanava uma sensação de opressão. A sombra grotesca continuava sua dança macabra, e Ana sentiu um frio na espinha. O ar se tornava denso, quase como um manto sufocante. Precisamos nos reunir, Rafael gritou, suas palavras cruas cortando o silêncio. Mas a luz emanava de Ana, como se a estivesse atraindo como um imã irresistível. E quando ela se virou novamente para a luz, algo em seu interior começou a mudar. As memórias da infância, do acidente e da dor começaram a se misturar com a imagem da cidade. Não, Ana exclamou, balançando a cabeça como se pudesse afastar os fantasmas. Eu não posso. Foi quando os outros se aproximaram, e a luz tomou forma, revelando o espelho. O reflexo não era apenas de Ana, mas de todos eles. Os rostos, as expressões estavam distorcidas, refletindo suas verdades, suas mentiras. O que é isso? Lucas gaguejou, enquanto as imagens mais profundas de suas almas piscavam como relâmpagos. As sombras começaram a sussurrar, ecoando na floresta. Vocês não só carregam segredos, mas a culpa da verdade que se foi. Uma voz profunda ressoou, cortando o ar. Lucas ficou paralisado. O que querem dizer com isso? Antes que alguém pudesse falar, os amigos foram lançados novamente para o passado. Momentos que cada um tentou esconder começaram a fluir, como um rio turbulento. Ana viu quando foi a primeira a se afastar do irmão, enquanto Rafael recordou a noite anterior ao acidente, quando fez uma escolha que poderia ter mudado tudo. E então, como uma onda se quebrando contra as pedras, a verdade desabou sobre eles. Vocês não percebem? O que aconteceu naquela noite? André começou, mas sua voz tremia. Chega! Ana gritou, a tensão explodindo como um vulcão. Todos se viraram. Eu não quero mais ouvir, eu não sou responsável por isso. Suas mãos tremiam, e o medo se espalhava pelo grupo, como se a própria cidade estivesse disposta a engolir cada um deles. Mas a sombra, agora uma figura imensa, sorria. A responsabilidade é sua, Ana. E a verdade é que você não é quem pensa ser. Cada palavra dela vibrava no ar. O rosto de Ana empalideceu. O que você está dizendo? Seu coração batia descontrolado. Eu sou eu. E aí a figura revelou o que havia escondido. Você nunca viu o corpo do seu irmão, porque ele não era seu irmão. A verdade é que você nunca o conheceu. Ele era a sua sombra. A revelação cortou o ar, como se todos tivessem recebido um golpe no estômago. Os amigos trocaram olhares confusos, perplexos. Ana caiu de joelhos, a mente girando. Não, isso não pode ser verdade. As memórias começaram a se misturar em um quadro confuso. Os sussurros no ar se tornaram gritos ensurdecedores, ecoando nas árvores. Rafael se aproximou, a expressão horrorizada refletindo a confusão. Como assim? Como você pode dizer isso? As palavras de Ana saíram quase como um pedido de socorro. O sertão parecia rir deles, como se estivesse se divertindo com o desespero que tomava conta do grupo. E enquanto a sombra se espalhava, cada amigo ficou confrontado não apenas com os traumas que pensavam ter resolvido, mas com a possibilidade de que tudo o que acreditavam saber sobre si mesmos era uma ilusão. As luzes da cidade dançavam, e a verdade começou a envolvê-los novamente. Eles estavam mais perdidos do que nunca. O que vamos fazer agora? Lucas conseguiu murmurar, enquanto a ansiedade tomava conta de todos. Mas foi então que um estrondo ensurdecedor cortou o ar.
O chão se abriu sob os pés deles e uma fissura profunda se formou, sugando tudo em seu caminho. As árvores em volta pareceram torcer-se como se estivessem tentando escapar. A luz intensa se transformou em um turbilhão de cores e sombras. "Corram!" gritou Rafael, puxando Ana pela mão, mas antes que pudessem se mover, foram atingidos por uma onda de energia, lançando-os cada um para direções diferentes. Ana caiu, perdendo a visão dos amigos. O eco de seus gritos se dissipou na noite. Sozinha, ela se ergueu, a silhueta da cidade à distância. Agora uma imagem distorcida. O vento uivava, e a sensação de abandono a envolvia. Tentou chamar por eles, mas sua voz não saía. O desespero a envolveu. E então, uma figura se formou diante dela. Era uma versão de si mesma, mais jovem, com um olhar vazio e desesperado. "Você não pode fugir do que fez." A boca da figura se moveu, mas as palavras eram um eco do seu próprio medo. Ana recuou, mas não havia para onde ir. A figura apontou. "A cidade levou os outros, vão saber. Você não pertence a este lugar." E enquanto a imagem se desvanecia, Ana percebeu que dentro daquela sombra habitava a verdade que ela tinha temido encarar. A cidade que parecia um abrigo, agora era uma prisão. E o que restava era apenas uma pergunta: quem era ela de verdade? E a que preço a verdade se revelaria? O vento sussurrou, e um novo horror se formava diante dela. Ana estava lá, sozinha, enfrentando seu próprio reflexo. E mais do que nunca, a verdade pesava sobre seus ombros. O vento cortante sussurrava segredos que só ela podia ouvir. Mas no fundo de sua mente, as palavras da sombra estavam ecoando. Ele era a sua sombra. A ideia a paralisou. O que afinal isso queria dizer? Quem era ela sem seu passado, sem a dor do irmão que nunca conheceu? Subitamente, uma luz intensa fendeu a escuridão, puxando-a para um espaço mais amplo. Ana sentiu uma força arrastá-la, como se a cidade estivesse viva e puxando tudo em sua direção. Uma explosão de som, de gritos e risos, inundou sua mente. Era como se o horror da verdade se transformasse em algo festivo, algo demasiado alegre para ser real. E então ela viu os amigos. Rafael, Lucas, André. O que estava acontecendo? Ela se aproximou, mas ao se mover, rapidamente foi puxada para trás, como se um fio invisível a prendesse. As expressões deles estavam distorcidas, sorrisos demoníacos em rostos conhecidos. "Irmã, irmã, por que você não nos libertou?" Ecoavam em uníssono, risadas que a penetravam. "Parem, isso não faz sentido." Ana gritou, a voz adquirindo mais força, mas elas não a ouviam. Elas dançavam ao redor, um balé grotesco de almas perdidas. O chão tremia sob seus pés, e quando ela levantou a mão para tocar um deles, sentiu um choque profundo, algo cortando sua pele, mas quando a mão desceu, ela viu que seu braço estava cheio de cicatrizes. Cicatrizes do passado. O nó na garganta se apertou. Uma luz mais forte a envolveu, e antes que pudesse protestar, ela se viu diante de uma enorme porta de madeira, ornamentada e gasta. Um barulho estrondoso ressoou. "Aná!" Era uma voz que ela não ouviu há muito tempo. Rafael, sem aviso, arrebentou a porta, revelando um mundo de sombras e luz pulsante. Ele a puxou para fora, mas não havia para onde correr. A cidade estava mudando, se contorcendo em um pesadelo. "Eles estão vindo! Precisamos ir!" A urgência dele parecia real, mas algo na maneira como ele a olhava a fez hesitar. "Rafael, o que aconteceu?" Ela precisava entender. Ele hesitou antes de responder, um flash de dor atravessando seu rosto. "É por isso que estamos aqui. A verdade, ela está se aproximando." Ele olhou para trás e em um instante uma figura alta surgiu na penumbra. Era a sombra que os perseguia. "Vocês se esqueceram do que fizeram. Agora vocês não têm escolha." A voz ecoou, mas tudo ficou mais intenso quando Ana percebeu. A sombra, na verdade, era a projeção de todos os medos complementares.
Librando-se entre eles estava não apenas o medo, mas a culpa, a verdadeira natureza da cidade. Mas então, um grito animal ressoou através da madeira. Silêncio, tudo congelou por um momento insuportável. Do fundo da cidade, uma risada exultante ecoou. Tudo desabou, como se a cidade tivesse se transformado em algo terrível. As casas, antes melancólicas, agora eram como monstros de olhos gotejantes. Ana olhou para seus amigos desesperada. A intensidade do terror agora era física. Mas inesperadamente, algo diferente aconteceu. A cidade começou a tremer debaixo de seus pés, formando fissuras, revelando mais segredos, mais verdades. E uma figura muito familiar apareceu das sombras. Era sua mãe. Ana! Ela gritou, seu rosto angustiado, e o sinal de uma verdade enterrada emergiu. Ana ficou paralisada. Mãe, você está viva? O chão estremeceu sob ela, mas a verdade rasgou a cena. O que você realmente sabe sobre o que aconteceu naquela noite? As palavras dela retumbaram, misturando amor e dor. E então um simples gesto de Ana, um movimento instintivo para abraçá-la, a trouxe de volta. A cidade se contorceu ao redor delas, e foi nessa confusão que, de repente, os amigos também se voltaram para a figura. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. O que você fez, mãe? Uma explosão de emoções tomou conta do ar. Cada um deles tinha algo a encarar agora. Revelações estavam prestes a desabar. Segredos familiares, a ligação quebrada, tudo se espremia no vazio entre eles. Ana queria saber. Precisava saber. Mãe, tudo o que aconteceu foi mentira? E enquanto as sombras rodeavam, a verdade que elas sempre temeram estava prestes a ser liberada. Uma avalanche de revelações se aproximava, e a cidade gritou, um eco de segredos insuportáveis. Não havia como escapar. A revelação que estava prestes a desabafar mudaria tudo entre eles. O que havia sido escondido até então se tornaria o catalisador de um jogo mortal que desafiaria todos a enfrentarem suas sombras. Ana, Rafael, todos eles estavam prestes a descobrir que, além da ferida, havia uma força que nenhum deles estava preparado para encarar. E à medida que a escuridão se aproximava, a única coisa que restava era a incerteza. O que viriam a saber faria tudo o que conhecem parecer insignificante. Ana estava lá, enfrentando o seu próprio reflexo. A luz pulsante da cidade agora parecia um eco de uma verdade esquecida. Quando sua mãe a olhou, a urgência nas palavras dela encheu o ar. Ana, você precisa entender o que realmente aconteceu naquela noite. A cidade tremia, e as figuras familiares começavam a perder a forma, distorcidas e grotescas na luz. Não, mãe! O que você está dizendo? Ele era meu irmão. A negação a consumia, mas a presença da sombra a cercava como uma neblina densa. Seus amigos estavam perdidos entre as figuras do passado e aqueles novos ecos de dor e culpa. A desesperada luta de Rafael para se soltar das sombras o puxava para a verdade. Minhas lembranças são verdadeiras, gritou ele, mas a cidade parecia rir, distorcer tudo ao seu redor. Então, num instante de claridade entre a confusão, a voz da mãe de Ana se transformou, cortando o ar como uma faca. Você nunca amou o seu irmão, Ana. Você o abandonou. O chão tremeu mais uma vez e a fissura se amplificou ao redor deles. Ana caiu, mas não olhou para subir. Sentiu seu corpo como se estivesse grudado ao chão. Não, isso não faz sentido, gritou. Mas a verdade estava prestes a se desdobrar. Algo no fundo de sua mente diz não para seguir. De repente, a escuridão deixou passar uma luz. Era um brilho ofuscante que se espalhou pela cidade. E no centro, uma figura surgiu. Deslumbrante em sua aparência, uma mulher de cabelo longo e brilhante que fez todos pararem e olharem. Era igualmente familiar. Mas algo estava muito errado. Mãe? Ana sussurrou. Mas o eco dela era apenas um canto sombrio.
Não sou sua mãe, sou a sua verdade. A mulher sorriu de maneira sinuosa, com olhos que pareciam saber tudo, mas também prometiam devastação. Você escondeu de você mesma o que fez. Agora é hora de confrontar a realidade. Uma onda de choque atravessou Ana. O impacto foi punhaloso, como se alguém tivesse cortado as cordas que seguravam sua vida. Rafael deu um passo à frente, suas mãos tremendo. O que você quer dizer com isso? O que devemos confronto? Ele olhava para a figura com uma mistura de raiva e medo. Só um de vocês tem a chave verdadeira para salvar a todos. Mas a verdade pode ser mortal. A mulher olhou diretamente para Ana. Neste instante, o dever e o não querer colidiram como um furacão. Ana sentiu um nó na garganta quando, de repente, cada voz que ela conhecia ecoou em uma única explosão. Lucas gritou: "Estamos perdidos!" André, com uma expressão de pânico descontrolada, reclamou: "Isso é um pesadelo." As palavras da sombra ecoaram. Exatamente. Cada um de vocês tem um peso que não se pode carregar. E com um movimento abrupto, a cidade começou a se desfazer. As casas, árvores e sombras se desmoronharam em direção a eles. "Precisamos sair", gritou Rafael, puxando Ana. Mas quando tentaram escapar, perceberam que estavam cercados. A mulher os seguia, seus olhos fixos em Ana. "Você tem um segredo mais profundo do que qualquer um aqui." As palavras cortaram a tensão no ar. "Não, isso não pode ser." Ana se pôs em movimento, mas subitamente uma dor aguda a atingiu. Uma fraqueza tomou conta de seus joelhos. "Não!" gritou ela, percebendo que a verdade poderia ser muito pior do que qualquer sombra poderia esculpir. Então, uma reviravolta chocante abalou tudo. A figura, agitando-se entre os ecos de dor, revelou o silêncio. Ele não era apenas seu irmão, Ana. Ele era seu passado e seu futuro. Você precisa enfrentá-lo. Daquela sombra, uma nova verdade desabou. As revelações mais sombrias se tornaram evidentes. Ana havia feito algo inimaginável, algo que mudaria o entendimento dela sobre si mesma e sua família. O desespero tomou conta, como um tsunami. Os amigos pareciam se afastar, a confiança desmoronando. Sob o peso da verdade, Ana desabou, sem saber para onde olhar. Todos os relacionamentos estavam quebrando, e o único que restava era uma nova identidade, um eco de dor e arrependimento. O chão os engolia, e tudo parecia prestes a desaparecer. A cidade tinha sua própria história, mais complexa e sombria do que jamais poderiam acreditar. "Não, espera!" Ana gritou quando a sombra se aproximou. Mas antes que pudesse entender, a mulher estendeu a mão. "Agora você é livre ou aprisionada. O que vai fazer?" E com isso, uma explosão de luz os envolveu. O futuro era incerto, e com ele o verdadeiro teste estava apenas começando. Would they be ready to confront their darkest fears, or be swallowed whole by the truths they sought to evade? Ana ficou paralisada, com o coração acelerado, encarando a figura da mulher. "Quem é você?" As palavras mal saíram de sua boca, e a sombra ao seu redor começou a se contorcer, como se sentisse a presença da verdade emergindo. Era hora de confrontar o que ela realmente havia feito. A mulher sorriu, e naquele momento Ana viu seus próprios olhos refletidos nela. "Você tem o poder de quebrar as correntes que a prendem, mas é preciso encarar quem você realmente é." A cidade pareceu vibrar com suas palavras, e um sentimento poderoso surgiu entre o grupo. Rafael segurou a mão de Ana, oferecendo força, enquanto André e Lucas se uniram a eles, quase como se formassem uma barreira contra a escuridão. "A verdade é que todos nós temos algo a enfrentar", gritou Rafael. "Ana, precisamos fazer isso juntos." A determinação na voz dele fez Ana sentir uma ponta de esperança. Tinha medo, mas sabia que não podia mais fugir. As sombras começaram a se agitar, e a mulher avançou. "Seja forte, Ana." E nesse momento, uma onda de luz pulsante envolveu-os. Lembranças flutuaram. Cada um relembrou suas verdades enterradas.
seu passado sombrio, memórias de risadas, brigas e, finalmente, aquele trágico acidente que os uniu e os separou. Ana fechou os olhos e respirou fundo. Além da dor do passado, havia amor e arrependimento. Eu entendo agora, gritou, e de repente as palavras vieram. Meu irmão, eu não sabia. Eu não queria que tudo terminasse assim. O ambiente tremeu e a luz intensificou-se. As sombras começaram a recuar, como se a verdade estivesse desmantelando o que mantinha aquela cidade dominada. Ana sentiu que a presença da sombra maligna estava perdendo força. Mais forte que a dor, havia um novo ânimo na voz dele, uma convocação à mudança. Vamos juntos, todos nós, André gritou, e com isso todos uniram-se em um círculo. Nossos segredos nos trouxeram aqui, mas não precisamos ser prisioneiros deles. Podemos nos libertar. Com os olhos preenchidos de lágrimas, Ana olhou para os amigos. Eles estavam juntos, enfrentando o que parecia impossível. E, lentamente, a escuridão se dissipou. A mulher que representava a verdade há tanto tempo enterrada, sorriu e começou a se desfazer em partículas de luz. E assim, com o último grito de união, eles deixaram a cidade e seus horrores para trás. O sol começava a despontar no horizonte, e no ar havia uma nova vida. Estamos livres, Ana exclamou, e naquele momento a sensação de perda e dor transformou-se em alívio. Mas e agora? O que fariam com suas novas verdades? As perguntas surgiram. E aquele brilho no horizonte não era fim, mas um novo começo. O caminho à frente estava aberto, mas também cheio de incertezas. Cada um deles tinha cicatrizes profundas, mas também a chance de cura. O que vamos fazer a partir daqui? Lucas perguntou, e todos se entreolharam. Um sorriso tímido surgiu, como se a resposta estivesse sendo moldada na consciencialização coletiva do que haviam enfrentado. O futuro era incerto, mas juntos poderiam encontrá-lo. A dúvida pairava, mas também havia uma esperança vibrante. E enquanto caminhavam em direção a essa nova jornada, uma sensação de renovação cercava-os. Havia muito por vir e muito a descobrir. Antes de ir embora, quero fazer um pedido a você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é um momento para demonstrar seu apoio. E não esquece de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para saber o que vocês acharam. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o